Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para a Antártida, o continente gelado. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A história da Antártida é a história da sua exploração, já que não há povos nativos na região. Os primeiros a visitá-la provavelmente foram os povos vizinhos ao continente, como os povos ao da Terra do Fogo, que falam sobre o país do gelo. A descoberta fatídica da Antártida poderia ser atribuída a uma expedição russa em 27 de janeiro de 1820 ou a uma britânica apenas 3 dias depois. Já o primeiro registro de uma pessoa desembarcando por lá é de um explorador norte-americano em 1821. Por décadas, historiadores e cientistas acreditaram que a Antártida foi descoberta por europeus e norte-americanos. Entretanto, um novo estudo sugere que o povo indígena Maori, da Nova Zelândia, pode ter sido o primeiro a avistar o continente gelado cerca de 1.300 anos antes dos ocidentais. As excursões dos navegadores polinésios nas águas antárticas datam de cerca de 1.320 anos atrás. Roald Amundsen e Robert Falcon Scott disputaram a conquista do Polo Sul em 1911. Amundsen liderou a primeira expedição a atingir o Polo Sul, chegando ao local em 14 de dezembro de 1911, 5 semanas antes do grupo liderado por Scott, da expedição Terra Nova. A corrida pela conquista do Polo Sul começou em junho de 1910, quando Scott deixou a Inglaterra no navio Terra Nova em direção ao Hemisfério Sul. 2 meses depois, o norueguês Amundsen partiu com o mesmo objetivo, já que não havia conseguido ser o primeiro a chegar ao Polo Norte. Frustrado, ele decidiu concentrar seus esforços na conquista do Polo Sul. A vantagem de 2 meses que separava os dois rivais na corrida pelo Polo Sul, entretanto, diminuiu depressa, mesmo porque o norueguês estava melhor equipado. A jornada de Scott acabou em tragédia, já que morreu quando retornava à base de sua expedição, 2 meses depois de atingir o Polo Sul. Em 1914, o explorador Ernest Henry Shackleton tentou atravessar a Antártida, liderando a expedição transantártica imperial. No entanto, a expedição enfrentou dificuldades e acabou fracassando, com o navio de Shackleton, o Endurance, ficando preso no gelo e sendo destruído pelas forças da natureza. Shackleton e sua equipe conseguiram sobreviver em condições extremas por mais de um ano, até serem resgatados em 1916. Já em outro ponto da história, o contra-almirante da Marinha dos Estados Unidos Richard Evelyn Byrd foi um grande explorador do continente, liderando 5 expedições para a Antártida durante as décadas de 1930, 1940 e 1950. Atualmente, após o Tratado da Antártida, 27 países mantêm bases científicas e mais cientistas realizaram expedições constantemente. Embora a mineração esteja atualmente proibida pelo Tratado da Antártida e os dias da caça a baleias e focas tenham acabado, os recursos vivos marinhos da Antártida ainda estão sendo explorados até hoje. A rica vida marinha da Antártida continua a ser explorada hoje, com o crio e o bacalhau antártico sendo pescados desde a década de 1970. A estabilidade ecológica da região tem sido ameaçada pela exploração de recursos vivos, mas o Tratado da Antártida governa a Antártida no interesse de toda a humanidade. A história da Antártida é rica e multidimensional, e a contribuição de muitos grupos subrepresentados, de povos indígenas a cientistas, está sendo cada vez mais reconhecida. Agora que conheceu um pouco da história do continente gelado, temos algumas curiosidades bem interessantes que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal, é de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse continente cheio de mistérios. A Antártida é um continente isolado e coberto de gelo, localizado no Polo Sul da Terra. É a região mais fria do planeta e possui uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase 2 vezes o tamanho do Brasil. A Antártida não tem dono. Oficialmente, nenhum país é proprietário de qualquer pedaço de terra da região. Alguns países possuem interesse em anexar terras antárticas aos seus territórios, principalmente por causa de suas riquezas minerais, mas a mineração é proibida.
Existem várias bases de pesquisa na Antártida com cerca de 70 estações aproximadamente. Cientistas de quase 30 nacionalidades permanecem por lá alguns meses do ano para estudar temas como a vida marinha, o clima da Terra e outros assuntos. A Antártida não tem habitantes nativos. Todos os moradores que lá residem são cientistas, militares ou trabalhadores de estações de pesquisa. A Antártida é o maior deserto do mundo, com uma área de 14,4 milhões de quilômetros quadrados, devido ao baixo índice de precipitação. Com seu clima frio e muito seco, a região é formada por enormes geleiras onde já foram registradas baixíssimas temperaturas. Uma cachoeira foi um mistério para os cientistas por muito tempo e somente no ano passado eles descobriram essa incógnita. A queda de água vermelha chama atenção com sua cor vibrante e possui mais de 30 metros de altura, localizada ao final de uma grande geleira. Segundo os pesquisadores, essa coloração ocorre pela grande quantidade de ferro presente na água. Há aproximadamente 40 milhões de anos atrás a região obtinha uma vasta vegetação e temperaturas com média de 10 graus Celsius. Segundo pesquisadores, a Antártica que conhecemos se formou através de um resfriamento progressivo ao longo dos anos. A Antártida é o principal regulador térmico do planeta, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, lá ficam as maiores reservas de gelo e água doce, sendo cerca de 70% da água doce e 90% do gelo de água doce de todo o mundo. O ponto mais alto da Antártida é o Monte Jackson, também conhecido como Monte Andrew Jackson, que atinge uma altitude de 3.050 metros. O brasileiro Manuel Morgado escalou o ponto mais alto da Antártica em 2012, completando os 7 cumes, que são os pontos mais altos de cada continente. A Antártida é tão ou mais seca quanto os desertos quentes, apesar de ser coberta de gelo. Isso acontece porque, como as temperaturas são muito baixas, não há evaporação ou formação de nuvens. Bem no meio da Antártida, os cientistas descobriram a temperatura mais fria do mundo durante o inverno polar. As medições foram feitas recentemente a partir de um satélite que marcou menos 98 graus Celsius, sendo a extrema temperatura nunca antes encontrada e talvez a mais fria que podemos chegar. As temperaturas médias na Antártida variam de acordo com a região, mas em sua região central ficam entre menos 30 graus Celsius e menos 65 graus Celsius, sendo a menor temperatura do mundo, registrada na base russa de Vostok. O Oceano Glacial Antártico, também conhecido como Oceano Antártico ou Oceano Austral, é um dos 5 oceanos do mundo que banha a Antártida. Ele está localizado no hemisfério sul do planeta, na região do Polo Sul, e é o único oceano que circunda completamente a Antártida. O Oceano Antártico tem uma superfície de 20.327.000 de quilômetros quadrados, que compreende os mares periféricos, como o Mar de Amundsen, o Mar de Bellingshausen, parte da Passagem de Drake, o Mar de Ross e o Mar de Weddell. A biodiversidade do Oceano Antártico é imensa e ainda pouco explorada. Sua fauna varia de pinguins, pinípedes e cetáceos, até cianobactérias, fitoplâncton e crio, que servem de alimento para os animais maiores. As condições do gelo restringem o uso da maioria das praias para curtos períodos, em pleno verão, e mesmo no verão alguns requerem escolta de navios quebra-gelo para o acesso. O coeficiente de maré no Oceano Antártico é baixo, inferior a 70, e as marés vivas ocorrem quando a Lua e o Sol estão alinhados com a Terra. A temperatura mais alta registrada foi de 17,5 graus Celsius. Ela aconteceu em março de 2015, quebrando o recorde de 1974, quando a temperatura alcançou os 14,5 graus Celsius. Esse estudo foi feito com o objetivo de prever as mudanças climáticas dos polos, geradas de forma natural ou também pelo ser humano. Levando em conta que, devido ao aquecimento global, a cada ano surge uma nova temperatura recorde. Expedições foram realizadas no fundo do mar da Antártida, onde novas espécies foram encontradas a mais de 2 quilômetros de profundidade. O robô ajudou a desvendar mistérios do fundo do mar. Além disso, uma exposição apresentou o que tem no fundo do mar na Antártica e as paisagens do continente gelado.
O Brasil, entretanto, ainda nunca explorou o fundo do mar na Antártica, embora faça expedições por lá. Existem vulcões na Antártida. Em 2017, cientistas da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, descobriram 91 vulcões escondidos 2 quilômetros abaixo da superfície do manto de gelo que cobre a Antártida. Somando o número aos outros 47 vulcões que já eram conhecidos, a descoberta pode tornar o continente na maior região vulcânica da Terra. A investigação foi liderada por Max van Wyk de Vries, um estudante do terceiro ano de graduação na Escola de Geociências da Universidade Britânica. Além disso, em 2022, um vulcão submarino que estava há muito tempo adormecido perto da Antártida acordou, provocando mais de 85 mil terremotos. O fenômeno foi causado por um dedo de magma quente que cutucou a crosta da Terra. O enxame de terremotos ocorreu em torno do Orca Seamon, um vulcão inativo que se eleva a 900 metros do fundo do mar no Estreito de Bransfield, perto do noroeste do continente. A Antártida é coberta por vulcões, e se eles entrassem em erupção, poderiam causar danos significativos ao meio ambiente e à vida selvagem. No entanto, não há evidências de que os vulcões da Antártida estejam prestes a entrar em erupção. Existem regulares monitoramentos feitos por cientistas para detectar quaisquer mudanças em sua atividade vulcânica. Na Antártida não existe aurora boreal, porém tem sua semelhante que é a aurora austral. Essa aurora é o mesmo fenômeno da aurora boreal, mas ocorre no hemisfério sul. As auroras boreal e austral são resultado das interações entre os gases atmosféricos e as partículas presentes nos ventos solares. As luzes das auroras podem ser vistas nos polos magnéticos do planeta quando a parte superior da atmosfera recebe partículas carregadas de energia que viajam pelas linhas dos campos magnéticos da Terra. A melhor época para visualizar a aurora austral na Antártida é no inverno. Além da Antártida, existem outros lugares no hemisfério sul onde é possível observar a aurora austral, como Ushuaia, na Argentina. É possível ver várias constelações no céu da região, assim como em qualquer outro lugar do planeta. No entanto, a visibilidade das constelações pode ser afetada pelas condições climáticas e pela época do ano. Durante o inverno, a Antártida fica completamente escura, sem a presença do Sol, o que pode dificultar a observação das estrelas. Já durante o verão, a Antártida tem dias mais longos, o que pode facilitar a observação das constelações. Já foram encontrados fósseis de dinossauros na Antártida. Em 1986, dois geólogos argentinos encontraram fósseis de dinossauros ao norte da Ilha James Ross, tornando-se os primeiros cientistas a encontrar fósseis de dinossauros no continente. Embora seja difícil ter acesso à rocha devido ao gelo, sabe-se que dinossauros caminharam pelas terras hoje cobertas de gelo. A Austrália é cheia de fósseis de dinossauros, e ambas as regiões estavam coladas no passado, o que facilitaria o caminho desses gigantes para o continente antártico. No entanto, apenas fósseis de 5 ou 6 espécies de dinossauros foram encontrados na Antártida até o momento. Existem várias ilhas na Antártida e nas águas ao redor da Antártida. Porém, não existe um número exato de quantas ilhas existem por lá. A lista das maiores ilhas antárticas inclui apenas 4 ilhas, além de outras menores. A Antártida é o quarto maior continente do mundo, depois da Ásia, África e América do Sul, com uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, e é o único continente sem uma população nativa. Existem igrejas cristãs na Antártida. Há pelo menos 5 edifícios para serviços religiosos, incluindo a Capela das Neves, a Igreja da Trindade, a Capela de São João de Rila na base São Clemente de Ohrid da Bulgária, a Capela São Francisco de Assis e a Igreja de Santa Maria de La Paz na Vila Las Estrelas. Além disso, uma expedição integrada por sacerdotes da Igreja Ortodoxa Russa consagrou a primeira igreja construída na região em 2014. Menos de 1% do continente não é coberto de gelo. Por outro lado, se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível global do mar aumentaria em cerca de 4,88 metros. Bastante coisa, não acha? A Antártida é o continente mais frio, ventoso, alto e seco do planeta Terra.
Seus ventos já foram registrados a 322 km por hora. Se você tem interesse em conhecer a Antártida, existem diversas opções de excursões para lá, que variam em duração, roteiro e preço. Algumas empresas especializadas em viagens para a Antártida são a Antártida Expedições, a PisaTrek e a CIA Eco. Essas empresas oferecem pacotes de viagem que incluem transporte, hospedagem, alimentação e atividades no continente. As atividades oferecidas nas excursões incluem visitas a bases científicas, observação de animais como pinguins e baleias, caminhadas em geleiras e montanhas, e passeios de barco. As excursões geralmente partem de Ushuaia, na Argentina, e duram de 8 a 10 dias. Os preços das excursões para a Antártida variam bastante, dependendo da empresa, do roteiro e da época do ano. Em geral, os preços começam em torno de R$30 mil e podem chegar a mais de R$100 mil. É importante lembrar que a Antártida é um ambiente extremamente frágil e sensível, e que as excursões devem ser realizadas com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. As empresas que oferecem excursões para a Antártida devem seguir as normas estabelecidas pelo Tratado da Antártida, que visa proteger o continente e sua fauna e flora. No continente existem poucas espécies animais. Algumas das espécies que vivem na Antártida incluem: item pinguim Adélia, imperador, de Barbicha e Gentou. Item focas, incluindo a foca de Weddell e o leopardo marinho. Item pássaros, como o pombo do cabo. Item cetáceos e pinípedes, incluindo orcas e também a presença das grandiosas baleias azuis nas águas costeiras. Estes animais que vivem na Antártida possuem características adaptativas para sobreviverem em um ambiente extremamente frio. Algumas das características dos animais que vivem na Antártida incluem: item adaptações físicas, como membros, orelhas, focinho ou cauda mais reduzidos para minimizar a perda de calor. Item a maioria dos animais é aquática, como focas, pinguins e outras aves, vertebrados marinhos e cetáceos. Item os pinguins imperadores se reproduzem em um pacote estável não longe das costas, procurando áreas planas protegidas dos ventos por rochas ou icebergs para se instalarem. Item o pombo do cabo é uma das duas espécies de pombos que vivem nas costas, se alimentando de pequenos crustáceos, lulas e carniça. A explicação para uma fauna tão rica, mesmo em condições tão adversas, é a abundância de comida, principalmente do krill, um pequeno crustáceo que vive no Oceano Austral. Existem brasileiros na Antártida. O Brasil é um dos países que participam do sistema do Tratado da Antártica, que permite a realização de atividades científicas no continente. O Programa Antártico Brasileiro ProAntar é responsável pela presença brasileira na Antártida e tem como objetivo desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas na região. Embora o interesse brasileiro na Antártida tenha sido tardio em comparação com outros países, como Chile e Argentina, o Brasil tem participado ativamente do STA desde 1975. Para fazer estudos no local é necessário respeitar o Tratado da Antártica e o Protocolo de Madrid sobre Proteção Ambiental, que proíbe confrontos violentos, atividades com resíduos radioativos, brigas por território e outras atividades prejudiciais ao meio ambiente. A primeira expedição brasileira à Antártica aconteceu em dezembro de 1982. Atualmente, 2 navios polares fazem o transporte das equipes brasileiras de pesquisa para a Antártica, os do Almirante Maximiano e do Ari Rangel. Não existem formigas na Antártida. Isso acontece porque as formigas não conseguem sobreviver devido às condições extremas de frio e falta de alimento. A temperatura média no verão é de 0 graus Celsius e no inverno de menos 20 graus Celsius, chegando a menos 70 graus Celsius nos dias mais frios. Além disso, a Antártida é um ambiente inóspito, com pouca vida animal e vegetal, e a maioria das espécies que vivem lá dependem do mar para se alimentar, o que dificulta a vida das formigas por lá. De acordo com especialistas, as formigas já ocuparam quase todos os terrenos em nosso planeta, com exceção apenas da Antártica e do Ártico. Porém existem alguns insetos que conseguem sobreviver na Antártida, como colêmbolos, piolhos de focas e mosquitos que não voam. Também não existem animais venenosos lá. A região é conhecida por ter uma fauna limitada, com poucas espécies de animais terrestres e marinhos como os já citados anteriormente. Entretanto, como a região é muito fria, esta não consegue comportar animais de sangue frio como répteis e anfíbios pelo fato da pouca luz do sol no continente e águas muito frias.
Debaixo do gelo da Antártica, há diversas estruturas e formações geológicas que ainda são um mistério para os cientistas. Uma dessas estruturas são os esquirs, que são montes de cascalhos e outros sedimentos que caminham embaixo da Terra e podem comprometer a estabilidade do continente. Essas estruturas se formaram há milhares de anos e podem ser tão altas quanto a Torre Eiffel, perfurando o gelo e permitindo que a água mais quente do oceano penetre na geleira, acelerando o derretimento das geleiras. Outra descoberta recente é a Cordilheira Subglacial de Gamburtsev, uma cadeia de gigantescas montanhas que se estende por um comprimento de 800 quilômetros, comparável aos Alpes, na Europa. Essa cordilheira foi descoberta por exploradores soviéticos nos anos 1950 e está soterrada por uma camada de 4.000 metros de neve. Além disso, cientistas descobriram um rio de 460 quilômetros sob a Antártica, que tem o potencial de afetar a maneira como o gelo derrete e flui. Esse rio se formou devido ao derretimento na base das camadas de gelo e aos canais de água doce de alta pressão, que tornam a base da geleira menos instável. Recentemente, cientistas do Reino Unido e uma equipe de cientistas polares descobriram criaturas estranhas e misteriosas vivendo nas profundezas da Antártida. As criaturas foram encontradas em uma rocha a 900 metros abaixo do gelo, embaixo da plataforma Filchner-Ronne. Os pesquisadores perfuravam o gelo quando descobriram por acidente as criaturas estacionárias presas em uma região submersa. A descoberta parece contrariar todas as teorias sobre os tipos de vida que poderiam sobreviver naquele local. As criaturas encontradas são descritas como inusitadas, misteriosas e nunca antes observadas. Não há muitas informações sobre as características dessas criaturas, mas sabe-se que são animais estacionários. As teorias sobre a vida sob as plataformas de gelo da Antártida sugerem que à medida que se afasta do mar aberto e da luz do sol a probabilidade de sobrevivência das criaturas diminui. A descoberta dessas criaturas nas profundezas da Antártida pode ajudar a entender melhor a vida em ambientes extremos e a evolução da vida na Terra. Além disso, em junho de 2022, foi descoberto um mundo oculto de vida marinha sob o gelo da Antártida. No entanto, uma pesquisa recente constatou que solos de cumes rochosos no centro da Antártida parecem não abrigar micróbios. Os cientistas têm várias maneiras de estudar o que há debaixo do gelo na Antártida. Uma das técnicas é a perfuração de gelo, que permite que os cientistas coletem amostras de gelo e sedimentos abaixo dele. O gelo contém impurezas da atmosfera como traços de erupções vulcânicas a milhares de quilômetros de distância e bolhas de ar que foram congeladas no lugar quando o gelo foi formado, que são amostras da atmosfera antiga. As concentrações de gases podem ser medidas e uma boa ideia da composição da atmosfera antiga pode ser obtida. Outra técnica é a radioglaciologia, que usa ondas de rádio para estudar a estrutura do gelo e o que está abaixo dele. Os cientistas também usam a geofísica aérea para estudar o que está abaixo de todo o gelo. A geofísica aérea usa aviões para medir a gravidade e o magnetismo da Terra, o que pode ajudar a identificar a presença de rochas e sedimentos abaixo das camadas de gelo. Além disso, os cientistas estudam a Antártida para entender questões ambientais globais, como as mudanças climáticas. A Antártida é um continente enorme, inóspito e coberto por gelo, entretanto é de grande importância para a pesquisa científica e tecnológica. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse continente tão interessante e pouco explorado até os dias de hoje. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.